a minha história com as artes em si, por onde eu fui parar com direito autoral, vem desde antes de eu entrar na faculdade de Direito. Eu já gostava, na época eu gostava muito de música, sempre adorei cinema, mas nunca pensei em produzir, em trabalhar com cinema. E na verdade no meu começo de carreira eu comecei a trabalhar com música mesmo, que era o meu interesse inicial. E enfim, conforme o mercado, acho que de cinema também foi crescendo, se desenvolvendo e se profissionalizando mais aqui no Brasil, esse interesse foi natural em entrar, conhecer mais, estudar sobre a área e começar a atuar nessa área. E na área de música, eu já fui músico, já fui produtor, já fui técnico de som, então eu fiz todas as fases da área musical. Quando eu me formei em Direito, foi natural começar a trabalhar na área de Direito Autoral. Na área do Direito, a gente, claro, tem que usar a criatividade para resolver as questões que os clientes nos apresentam, mas na verdade a gente tem que atuar dentro dos limites dos textos legais, então não dá para exercer uma criatividade em si. Agora, é um prazer sempre quando a gente participa de um processo, seja de um filme, seja de um disco, de um documentário, até de uma peça publicitária, quando a gente vê o resultado pronto, veiculado, e a gente sabe que participou disso de alguma maneira, é sempre um prazer diferente do que acho que o advogado, enfim, que milita em outras áreas, né? Eu acho, e é muito legal porque uma coisa importante do nosso trabalho também é mostrar todas as áreas possíveis que estão envolvidas na realização de um filme, e como na verdade nenhuma é mais importante do que a outra, né? E é muito legal isso que você falou, porque realmente você se sente parte daquela obra final, né? Muito legal. Tá bom, então vamos entrar nas questões mais técnicas da história agora, que é o seguinte: primeiro eu queria que você pudesse explicar um pouco o que é o direito autoral e as aplicações dele, principalmente no cinema, a que ele se relaciona no cinema. Bom, brevemente, assim, o direito autoral, tecnicamente, é um conjunto de normas, hoje, algumas dentro da Constituição Federal, outras dentro da Lei de Direito Autoral, que é 9.610/98, que regem a criação artística, científica e literária. Então, eu costumo dizer assim que o ser humano sempre teve uma noção nata com ele de autoria, do sentido de autoria. Quer dizer, ele olha uma obra de arte, desde um desenho rupestre numa caverna, ele sabe que não foi ele que fez, que foi uma outra pessoa quem fez. Esse sentido de autoria nas artes, ele é nato do ser humano. E, enfim, até isso ser reconhecido como um direito, a humanidade percorreu um longo caminho. E até hoje, com todas as leis, os tratados internacionais, o respeito ao direito autoral em si, ele é muito relativo. As pessoas, e é natural que seja assim, têm um pouco de dificuldade em entender o conceito de propriedade imaterial, que é onde está contido o direito autoral. É muito simples entender a propriedade material, por mais básica elementar, uma bala, uma caneta, ou até de bens maiores, um carro, uma casa. A propriedade material é de simples compreensão pelo ser humano. A propriedade imaterial é um pouco mais complicada, e por isso o respeito a essa propriedade ainda não é completo. E, enfim, como isso se relaciona com o cinema? O cinema é uma obra de criação, com a contribuição de vários criadores.
Eu também costumo ter para mim o conceito de que o cinema é onde todos os detalhes do direito autoral se encontram. E se encontram às vezes também com partes da propriedade intelectual que engloba o direito industrial, de marcas e patentes. Enfim, é a área mais complexa, pelo menos para mim, do direito autoral, é o cinema. Desde do argumento, o roteiro, depois o que vem o direito de personalidade, com o direito de imagem dos atores e atrizes, dos criadores de cenários, de figurinos, tudo isso passa pelo direito autoral. Quer dizer, o cinema é puro direito autoral do começo ao fim, né? E, claro, e aí, enfim, com todos os detalhes que a gente tem, a parte técnica, né, com o diretor exercendo o direito moral sobre a obra, o produtor exercendo o direito patrimonial, detalhes mais técnicos que a gente pode falar se for do interesse. Tá. Eu acho legal a gente falar disso, e aí já, só antes da gente entrar, você poderia definir um pouco o que é a propriedade imaterial? O que é o bem imaterial, é isso? Isso. É o que advém da criação humana. Ele nasce como um ato da criação do espírito, alguns falam do espírito, né? Outros falam da mente humana, mas uma expressão do ser humano, e ele se materializa em um pedaço de papel, uma partitura, um texto, um desenho, ou num quadro, numa escultura, e no caso do cinema se materializa no filme. Então, e outras áreas da propriedade imaterial, por exemplo, de marcas e patentes, da mesma forma, a marca, seja como um desenho ou como um nome, ela nasce como um ato de criação de quem a inventou, e depois passa materialmente por um pedaço de papel, vira camiseta, chaveiro, boné, estampada nas mesas, nas cadeiras da empresa, enfim. Ela se materializa depois em objetos de uso. E as patentes, né, de invenções industriais, que eu acho que até de compreensão mais simples, mas que também são atos de criação que nascem do espírito, da pesquisa humana, e depois se materializam em objetos utilitários.